Olá, meu nome é Patrícia e nós estaremos aqui iniciando uma jornada de conhecimento no livro do Apocalipse, que pode parecer ser o estudo mais difícil da Bíblia. Com certeza é necessário examinar e entender minuciosamente todos os livros da Escritura, mas o estudo do Apocalipse requer um pouco mais. Este livro causa muita controvérsia e há muitas interpretações diferentes para ele. As divergências de opinião podem nos levar a questionar a capacidade de encontrar a verdade em meio a tanta confusão. Assim, muitos cristãos evitam estudar completamente este livro, o que é apenas evidência de que o inimigo está trabalhando para nos manter longe e distraídos desta verdade. Como veremos nesta jornada de estudos, este livro foi nos dado pelo Senhor para que possamos entender coisas importantes. O fato é que o nosso Deus não é um Deus de confusão. Devemos abordar este livro com a esperança de que podemos e vamos entendê-lo. Permita-me aqui usar uma analogia muito simples. Considere o seguinte cenário. Você escolhe assistir uma série de boa qualidade, mas acaba assistindo o último episódio da última temporada. Agora que você assistiu o episódio final, quanto da ação você conseguiu acompanhar? Não ficaria totalmente confuso? E é por isso que você nunca imagina assistir uma série ou ler um livro de uma maneira como essa, a menos que você não queira entendê-lo. E assim é com o estudo do livro do Apocalipse. É o capítulo final de A Bíblia, composta por 66 livros, que são capítulos que contam histórias sobre Jesus. A narrativa começa com os eventos da criação e da queda, e então começa a contar através da história, apresentando personagens e relatando eventos que ocorreram para ilustrar o plano de redenção de Deus para a humanidade. A história chega a uma conclusão climática no capítulo final, o Apocalipse. A Bíblia é verdadeiramente uma só história, então não podemos abrir cada livro dela esperando entendê-la, a menos que entendamos o que vem antes. O livro do Apocalipse usa muitas imagens e símbolos que foram apresentados nos livros anteriores. E o texto foi escrito com a suposição de que conhecemos os temas, os enredos e personagens encontrados nos primeiros 65 livros da Bíblia. Estaremos perdidos se não tivermos este contexto. Portanto, como podemos concluir este estudo em conjunto? Tentaremos aqui fornecer o contexto dos outros 65 livros para este estudo, de modo que possamos entender o significado do Apocalipse. Uma outra forma de abordar o livro é com respeito às regras de interpretação. As regras nos protegem de nossos preconceitos, pontos cegos e erros, e é por isso que começaremos esta pesquisa sobre o Apocalipse de uma maneira diferente. Começaremos com um conjunto de princípios básicos para estudar literatura apocalíptica. E vamos começar com o que não fazemos ao ler este livro. Precisamos entender que nem todas as informações que queremos saber estarão disponíveis em cada leitura. Ao longo do livro, o Senhor estará gradualmente revelando a verdade para nós, com base nos seus propósitos para nossas vidas. A Escritura contém conceitos que se baseiam em conceitos anteriores, e até que entendamos o conceito anterior, o Senhor pode reter o entendimento do conceito posterior. Não vamos tentar aqui preencher essas lacunas de conhecimento com suposições, ou usando a primeira ideia que nos vem à mente. Este não é um método aceitável de interpretar a Bíblia. O que a Bíblia diz não é uma questão de suposições. Ou nós entendemos o que ela diz, ou não, e é aceitável afirmar quando não entendemos. E isso é melhor do que supor, porque quando supomos, pensamos saber a resposta certa e paramos de buscar a verdade. Embora não estejamos cientes disso, é exatamente aí que erramos. A situação é ainda pior se o Senhor decidir nos dar uma resposta verdadeira em algum momento, porque daí não a aceitaremos. Devido ao fato de não concordarmos com a resposta dada, rejeitaremos essa nova informação porque pensamos que ela está errada. Quando seguimos as regras de interpretação, podemos evitar todo esse problema. E se não conseguimos encontrar uma resposta,
deixamos a pergunta em aberto e esperamos por um novo dia. Muitas vezes, as respostas não nos serão dadas diretamente, mas as reconheceremos quando isso acontecer. E quais são então essas regras de interpretação para o livro do Apocalipse? A regra de ouro diz que quando o sentido é evidente, é o sentido comum e não procuraremos outro sentido. A menos que o contexto nos diga o contrário, não procuraremos significados enigmáticos quando o significado é evidente, óbvio. Evitaremos discutir livremente o significado do texto. Precisamos entender o que o autor realmente quis dizer. A menos que o texto nos diga o contrário, interpretaremos o texto levando em consideração o significado comum de cada palavra. E o fato de que esse significado às vezes nos surpreenderá não significa que o rejeitaremos por algo que preferimos. Aceitamos isso como verdade e acreditamos que com o tempo e estudo adicional, o texto mostrará para nós o que é verdadeiro. Também devemos reconhecer que os símbolos são sempre interpretados pela própria Escritura. Não precisamos adivinhar o significado de símbolos importantes, porque as respostas estão em algum lugar da Bíblia. E encontrar o significado na Escritura é uma questão de seguir 3 passos muito simples. Primeiro, procuramos o significado do símbolo no próprio texto imediato, e na maioria das vezes é lá que encontramos a resposta. Se não encontrarmos a resposta no trecho imediato, voltamos no livro para encontrá-la. E se não encontrarmos uma interpretação no mesmo livro, voltamos na sequência de livros da Escritura para encontrá-la. Então, com esse contexto, vamos mergulhar no primeiro capítulo do livro do Apocalipse. E até a próxima. Na próxima vez.